Olá, começa agora mais um programa Liderança e Propósito, programa que tenta levar para você que está em casa nos assistindo um pouco mais desse tema, né? Mostrando a importância dos líderes para a humanidade. Um momento que a humanidade vive, um momento difícil, onde a gente é carente de líderes que pensem no ser humano prioritariamente, onde as brigas são a tônica do momento, que a gente precisa de estadistas. Nada mais importante do que enaltecer lideranças que se preocupam em deixar uma sociedade melhor. Me preocupo muito em trazer aqui no meu programa esse tipo de lideranças, esse tipo de líderes que não estão de passagem pelo mundo, que estão aqui não só pensando no resultado dos seus negócios, mas pensando em deixar um legado, uma sociedade melhor do que encontrou. Sempre com algum propósito por trás, porque nenhum bom líder nasce sem propósito. Então, para começar o meu programa de hoje, eu sempre começo com uma frase de algum grande pensador, de alguma pessoa muito importante. A de hoje é a seguinte: não espere por grandes líderes, faça você mesmo, pessoa a pessoa. Seja leal às ações pequenas, porque é nelas que está a sua força. Essa frase é de ninguém menos, ou mais, melhor dizendo, do que Madre Teresa de Calcutá. Para você ser líder, ou desenvolver, ou mudar uma realidade, você não precisa esperar o político da cidade, você não precisa esperar o presidente da cidade. Na sua comunidade você pode fazer a diferença, e Madre Teresa foi um grande exemplo disso. E eu usei a frase dela, de uma mulher tão forte, porque hoje eu estou aqui com uma mulher, na minha opinião, muito forte. Uma mulher com muita personalidade, que começou a empreender com 19 anos, começou o seu negócio com um site lá pequenininha, abriu empresas, hoje é sócia de um grupo grande na região, da qual faz parte MKT Virtual, Juice Hub. Quem está me ouvindo já sabe de quem eu estou falando. Estou falando de Ludmila Rossi. Muito obrigada pelo convite e por essa introdução maravilhosa e também pelos elogios aqui dos bastidores. Fico muito honrada de estar aqui. Imagina, a honra é minha de estar aqui com você. Você sabe que há muito tempo que a gente se fala. Sim. E eu nutro um respeito muito grande pelo teu trabalho. A gente já se falou disso algumas vezes. Eu sou um fã das lideranças femininas. Nas empresas que eu passei, eu sempre destaquei a potência da mulher à frente dos negócios. Fico muito orgulhoso quando eu vejo uma mulher fazendo o trabalho que você faz aqui em Santos. E não só em Santos, tá? Não vou falar especificamente de Santos, mas a gente vive num mundo, num país, numa sociedade machista, sim, dominada pelos homens, onde uma mulher, para se destacar fazendo um trabalho, é muito difícil. E a Ludmila faz um trabalho aqui já há muito tempo, que merece todo o respeito e todo o destaque. Por isso que eu te trouxe aqui. Muito obrigada pelo convite. Para mim estar aqui sentada, né, na mesma cadeira que a Renata, é uma honra para mim também, né? Ah, outra grande líder regional. Incrível, exatamente. Renata Bravo, que também faz um trabalho de inclusão muito grande, sim, de empoderamento das mulheres à frente da secretaria dela, como vice-prefeita também. Trouxe também aqui Cláudia Alonso, que representa, sim, o Instituto Tantan, que faz, sim, um trabalho muito bonito também. Sim. Enfim, temos muitas lideranças femininas com destaque aqui, mas em especial o trabalho que você faz, através hoje do Juice Hub, nós vamos falar disso, mas eu quero que você volta lá nos seus 19 anos, tá, e conta para quem não te conhece em casa um pouco da sua história. Bom, a minha história, 23 anos de empreendedorismo, né, completados esse ano, e eu sempre falo isso, né? A minha história começa porque eu não queria sair de Santos, né? Assim, sim, eu decidi montar uma empresa na área de tecnologia, né, e comunicação, mas na época era mais tecnologia do que comunicação, MKT Virtual, em 2001, quando o mercado aqui de Santos, na área digital, praticamente era nulo, inexistente, sim, né? Então, eu começo a montar, eu e o Maurício, a gente tem uma história também, que eu brinco que são histórias que não se replicam, né? Porque, sim, nós estamos juntos há 27 anos na vida, sim, eu tenho 42, tá, gente? E somos sócios há 23 anos, né? Então, é uma jornada longa, né? Se construiu, né? Que a gente se construiu. Começou com um relacionamento e virou sociedade. Exato, e a gente começou a empreender adolescentes, né? Sim. 19 anos, na época, eu sempre brinco e conto isso, na época não era legal, do ponto de vista legal. Jurídico, né? Você montar uma empresa no Brasil com menos de 21 anos. Então eu precisei pedir para os meus pais para me emancipar. Para poder abrir empresa em seu nome. Abrir empresa, ou seja, né, assim, a gente começou a
a favorecer o empreendedorismo de tempos para cá. Naquela época, sim, uma menina de 19 anos montar um negócio... Era, né, algo impensado. Era esquisito, né? Sim. Então, eu acho que quando eu fui pedir para os meus pais para me emanciparem, eu acho que eles acharam que eu ia querer casar, né? Assim, nem de longe, assim. Eu queria montar um negócio. Eu e o Maurício montamos esse negócio que se desdobrou para outras 3 empresas. Eu comecei a fazer faculdade aqui, né, na Santa Cecília. Larguei a faculdade porque eu entendi que as coisas não estavam batendo com o meu momento, sim, né? E é muito curioso pensar porque eu tive um dilema ali, né? Ou eu pagava a mensalidade da faculdade ou eu ia conseguir ter dinheiro para me sustentar como empreendedora. As duas coisas não davam, né? Se eu tivesse que continuar pagando a faculdade, eu teria que buscar um emprego e eu não poderia, sim, empreender, né? Então, eu tive que fazer a renúncia, né, da vida acadêmica e só voltei para a faculdade aqui 10 anos depois de existência. Olha, do meu negócio. Já mais consolidado. Já, bem mais, assim, voltando de São Paulo, desci aqui, fazia faculdade, me formei em 2010. Comecei em 2010, me formei no final de 2011, né, numa área também que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas eu queria expandir, né, a visão, porque eu acho que a área criativa é isso, né, sim, é aumento de repertório. E na MKT, especialmente nos primeiros anos, a gente brinca que a gente fez uma incubação aqui em Santos, né, atendendo o mercado local, os pequenos negócios locais, e a gente viu que não tinha mercado mesmo, né, assim... O que mudou nos últimos 20 anos? Algumas coisas. Mas para quem quer trabalhar com inovação e tecnologia... Ainda é difícil, né? Ainda é difícil, né? E eu estou falando de 23 anos depois, né? Sim. Esse ano, em 2024, que a gente tem aí algumas esperanças, sim, né? Sim. O Juice Hub também contribuiu muito para isso. Mas naquela época, em 2001, era inóspito, né? Sim. Assim, você tinha que explicar para os clientes qual era a diferença entre site e e-mail. Os clientes não sabiam. A internet, basicamente, estava na mão das grandes empresas em São Paulo. Exato. Especificamente em São Paulo, na Paulista. Exatamente. Né? Né? E gente que tinha tido experiência internacional, sim, né? Que, no fim das contas, era uma elite, né? Sim. E hoje é uma realidade totalmente diferente, né? Você tem os criadores de conteúdo, muitos vêm da periferia, né? Então, hoje a gente tem um cenário muito mais... favorável, a internet democratizou, né? Isso, né? Exatamente. E também demorou para democratizar. Eu e a Flávia, né, que é minha super parceira no Juice Santos, é engraçado porque a gente fala assim, né, a gente começou no ano que o mobile, né, e a revolução digital de fato aconteceu no Brasil, né? Entre 2001 e 2010, ainda assim era para um público mais nichado, era mais profissional, era mais para jovem, né, para adolescente, né, tanto que eu lembro de chegar em alguns clientes, o pessoal fala, não, mas a internet é só para gente jovem, né, é totalmente diferente, sim, de hoje que a gente tem um problemão com os idosos espalhando fake news, né, assim, então foi muito interessante acompanhar todo esse caminho, né, da digitalização no Brasil. A primeira vez que eu acessei a internet eu tinha 14 anos. Foi em 96, né? Sim. Que foi o ano que eu fiz meu primeiro site também. Então, eu sempre fui muito precoce para tudo. Né? 96 era o embrião. Exatamente. Aí era só mais no meio acadêmico, sim, né? Sim, que a gente tinha internet. Mas, enfim... A gente começou trabalhando para mercado local, e aí a gente fez uma virada entre 2004 e 2005, a gente decidiu ir para São Paulo. E foi aí que a nossa vida mudou. Ir para São Paulo não era mudar para São Paulo, era... Atender clientes de São Paulo, Atender clientes de São Paulo, ganhar dinheiro em São Paulo. Sim. E aí sim a gente conseguiu crescer. Porque naquela época não tinha trabalho híbrido, remoto, não era isso. Tinha que pegar, subir a serra, atender o cliente, fazer reunião, quanto dinheiro, né, eu gastei fazendo reunião de prospecção com coisas que não deram em nada, sim, porque o cliente não queria fazer uma videoconferência, nem sabia como, né? Era muito raro, né? Exatamente. Só que foi um ano de virada muito importante. A gente desenvolveu, por exemplo, o site do Charlie Brown Jr., o site de marcas relevantes. A gente sempre atendeu marcas líderes de mercado, né? O que sim, sempre foi muito interessante. Sim. A Avon, por exemplo. Eu brinco que quem botou a Avon nas redes sociais no Brasil foi a gente, foi uma empresa aqui de Santos, né? Sim. Assim, a Avon estava ali com uma dificuldade de entender o que era o Orkut na época, sim, né? Então, a gente fez projetos muito legais, muito relevantes, para marcas muito poderosas, o que levou a gente para um portfólio, especialmente na área de entretenimento, cinema e cultura, né? Então, eu tive a honra de trabalhar para grandes produtores de cinema, grandes diretores, grandes players do mercado de entretenimento, que deram uma visibilidade muito interessante para a MKT e ela foi expandindo. Então, o portal Juice também, para mim, ele é uma
uma parte importantíssima da sua história, né? É muito importante. E, assim, ele é muito curioso porque, assim, o Juicy Santos, ele não nasceu como um negócio, apesar de eu já ter 10 anos de experiência como empreendedora. Ele nasceu como uma voz interior meio cansada de ouvir as pessoas falando mal da cidade. Assim. Foi uma reação a isso, né? Então as pessoas falam, não, pô, aqui a cidade é uma porcaria, né? Pô, a gente não consegue nada, aqui não acontece... Outra frase, que é as juventudes, né? Na época eu tinha 29 anos, quando o Juicy nasceu. As juventudes falavam muito assim, não tem nada para fazer aqui. Aí eu falo, será que não tem? Ou será que a gente tem o grande problema da cidade, né? Que é uma concentração de mídia, uma concentração numa única árvore econômica, que é o porto. Será que, na verdade, não é outra coisa que está fazendo as pessoas terem essa percepção? E, de fato, era. Santos tem uma vida cultural, hoje, muito mais do que naquela época, tá? Mas tem uma vida cultural pujante. E eu estava até contando essa história outro dia, assim... Eu lembro que uma pessoa, hoje ele é um grande amigo, mas ele trabalhava comigo, eu conheci ele porque ele era meu colaborador na época, inclusive nessa equipe que a gente montou para atender o Charlie Brown Jr. Ele me ligou um dia, 8 horas da manhã, no telefone fixo, tá? De casa. Claro. A gente viveu isso. Ele me ligou e falou assim, Lud, tem uma peça hoje de teatro no Sesc, que é a sua cara, você precisa ir, que não sei o quê, vamos. 8 horas da manhã de um sábado, assim, tipo, me poupe, né? Mas ele achou que eu tinha que ir naquele rolê. E, de fato, eu tinha que ir. Era uma peça, eu acho que foi 2008, 2009, isso, chamada L'Oratório de Aurélia, que a neta do Charlie Chaplin veio para Santos fazer uma apresentação única, assim, super inédita. E era uma peça que metade da plateia do Sesc estava vazia. Então, assim, eu olhei e falei, gente, esse produto cultural, né? Dessa potência, tem metade da plateia cheia. Nesse dia eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí nasceu o... Demorou 2 anos até botar o projeto de pé, pensar, entender o que ele era. Eu tive que conhecer a Flávia para isso acontecer, né? Que você não faz sozinho, né? Acho que é uma das principais... um dos meus principais aprendizados de liderança nos últimos anos. Eu tendo a ser muito executora, muito loba solitária, né? Mas, assim... O meu grande aprendizado, a minha grande lição do empreendedorismo é você não faz sozinho. Então eu tive que conhecer a Flávia para que o projeto realmente conseguisse. Ela é jornalista, né? Eu não sou, o pessoal acha que eu sou, mas eu não sou. Para começar de fato a ganhar vida. E aí nasce o Juicy, que para mim é uma grande revolução na cidade, assim, o Juicy, da forma como ele nasce. Porque ele nasce da voz da juventude, ele nasce da voz de 2 mulheres, ele nasce pela vontade de valorizar a economia local e o que acontece no território. Para que migrar seja uma opção, né? E não uma obrigação, como a minha geração praticamente foi expulsa daqui. Né? Sim. É exatamente por isso que eu fiz questão de trazer a Ludmila aqui. Eu sou muito fã dessa visão dela de levantar a bandeira da cidade, enaltecer as qualidades da cidade, investir na cidade, como eu falei, manteve a empresa dela aqui, a sede aqui, investiu no Juicy Santos, que é um veículo de muita importância regional, investe no Juicy Hub, que é um portal de oportunidades e de conexões com a nova economia, fazendo um belíssimo trabalho de fomentar isso. Então, é um grande exemplo de empreendedora que nunca desistiu dos sonhos dela e de fazer a cidade crescer. Não desistiu da cidade, por isso é uma liderança que se destaca muito aqui na região. Nós vamos agora para um break, tá? O papo está muito interessante, mas o papo mais interessante acontece depois do break, com as perguntas mais centrais para a líder Ludmila. Eu te espero. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. Estamos de volta com o programa Liderança e Propósito, hoje com a minha amiga Ludmila Rossi, um exemplo de liderança regional, um exemplo para as mulheres santistas, o trabalho que ela faz, perseverante de continuar investindo na cidade, praticamente há quase 30 anos. Né? 3 décadas, nossa senhora. Parece, olha, não dá para entender, né? Tão jovem assim, mas é quase 30 anos, né?
Bom, Ludmila, essa primeira pergunta desse segundo bloco é a seguinte, é uma pergunta que eu faço para todos, porque ela também me move você, move todo mundo que é empreendedor. O que te faz ainda, depois de tantos desafios, acordar todo dia cedo, sair da cama motivada para fazer o que você faz? Cara, para mim, acho que a principal motivação é abrir espaços, é abrir caminhos e abrir oportunidade, assim. Eu acho que esse é o meu vício, assim. É abrir oportunidade, assim, é ver as coisas acontecendo, indo do ponto A e do ponto B, e entender que, tipo, se... É uma frase que eu não sei de quem é, assim, que eu sempre me pergunto, assim... Cara, se não for eu, quem vai fazer? E se não for agora, quando vai acontecer? E aí essa frase te leva muito para a ação, entendendo que às vezes tem que ser você, às vezes não, tá? Sim. Mas às vezes tem que ser você, porque as pessoas estão indiferentes, né? Então, Sim. o que me faz ficar muito motivada é abrir oportunidade e abrir caminho para as outras pessoas. Abrir oportunidade e caminho para outras pessoas. Exatamente. A gente não está falando de você. Então, você está Não. falando de fazer o bem para a sociedade. É deixar uma história, é deixar um legado. Eu não olho do ponto de vista muito romântico, assim, Sim. né? Aliás, quando alguém fala assim, não, meu propósito é ajudar pessoas, eu acho que me dá um pouquinho de soninho essa frase, porque eu falo sim. assim, gente, esse é o propósito de qualquer ser humano, né? Eu discordo, mas... O ser humano que não acredita nisso, ele talvez não seja tão humano assim. É isso que né? eu queria dizer. Exato. É. Não é que todo mundo tem essa atitude. Claro. Mas assim, meu propósito é ajudar pessoas. Tá bom, você e o resto da humanidade deveriam estar se preocupando por isso, porque a gente é um só, a gente é coletivo. São sociais. Exato. E uma coisa que eu sempre penso, Rogério, é assim, para mim, o oposto de privilégio é responsabilidade. Quem fala essa frase é uma mulher negra, uma Fone Eudara. E eu pego essa frase para mim porque, assim, eu tive muito privilégio na vida. Eu comecei a estudar inglês com 6 anos de idade. Em 88, quando eu tinha 6 anos de idade, tinha um computador na minha casa. E isso muda e transforma. Os acessos que você tem na vida, transforma. E eu fico indignada e puta da vida, não sei se pode falar a palavra aqui, mas eu falei. Bota um bip aí, gente, qualquer coisa. Quando eu vejo gente com muito privilégio, com muito acesso e não fazendo nada, sendo absolutamente indiferente. Assim, então, não sou herdeira, nada, sou de uma família de classe média que quebrou, se ferrou, se estrepou. Mas eu tive, né, um pai que teve visão e teve acessos e ofereceu isso para mim, né? Então, o que te motiva é proporcionar isso. Oferecer acessos, oferecer exato. acesso. Oferecer que é o que você faz hoje muito no bem Juice através Hub. do Juice Eu Hub. falo, Juice Hub não é sobre a posse, não é só a mesa é minha, isso, não, é sobre o acesso, é sobre você poder acessar. E o compartilhar exatamente esse acesso, né? Exatamente. Muito bom. Para você, eminentemente, na sua visão, o que é ser um bom líder? Ser um bom líder, para mim, é servir. É não ser indiferente. E outra coisa, é não ser... Como é que eu posso usar essa palavra, não ser cancelada, né, gente? Que vai que, né? É não ser... laissez-faire, digamos assim, né? Não ser aquela pessoa permissiva, que quer ficar legal com todo mundo, que bonzinho, quer que deixa agradar. tudo. Exatamente. Gente, eu não tô aqui para agradar todo mundo. Se fosse para agradar todo mundo, era sorvete, não era Ludmila Rossi, entendeu? Sim. Então, eu não tô aqui para agradar todo mundo. É atender suas convicções, tentando fazer o seu melhor. Exatamente. E gente, não existe história sem conflito. Não existe transformação sem conflito e quem quer agradar todo mundo não consegue liderar e não consegue fazer história. Então tem renúncia, tem coisas que eu sei que eu vou perder e tá tudo bem, né? Então, mas na essência, na sua visão, é servir. É servir, exatamente. Servir e não ser permissivo com o que você não acredita, querendo ficar agradando o mundo inteiro. Concordo totalmente. E recentemente eu usei uma frase de Jesus Cristo, falando exatamente isso. Se você quer liderar, primeiro aprenda a servir. Exatamente. E ele também desagradou muita gente para ser o líder que foi. Exato. Tem bateu gente de até frente. hoje não entendendo nada, né? Exatamente. Desagradou muita gente, bateu de frente com muita gente. Exatamente. Então é natural. Eu vou te fazer uma pergunta que não está aqui na minha listinha, mas ela me veio à cabeça agora, eu não posso deixar de fazer. Muito do que você fala é servir, criar acesso, dar acesso. E eu acho que através das suas empresas como empreendedora você faz isso muito bem, tá? Mas alguma vez isso te levou a pensar na política? Então, um monte de gente me pergunta isso. Eu sou da iniciativa privada por natureza. Sim. Não faz 3 semanas que eu estava fazendo um pitch do Juice Hub e a pessoa me perguntou,
mas por quê? Você tem alguma pretensão política? Eu falei, Sim. não tenho. Só que, será que eu não posso me colocar num lugar, né? Que é um lugar de não só resolver o problema do meu umbigo, né? Será que eu não posso ver um problema e talvez ter percebido um problema antes de algumas pessoas e me mover em direção a resolver esse problema? Sim. Por que a gente acha que tudo que é para o bem comum é político? Concordo totalmente, por isso que eu te fiz essa pergunta. É uma insanidade, assim, a gente ter essa leitura e ter, assim, isso para mim, Rogério, especialmente quando se fala de gênero, tá? Sim. Que tem um recorte de gênero aí, Tem. né? É aquela mesma coisa de falar que a mulher que subiu na vida foi a mulher que se engraçou com o chefe. Ah, não, você está querendo fazer um processo para o bem comum. Ah, não, então você vai entrar na política, você quer um cargo, etc. Eu não quero. Eu sempre brinco com as pessoas, eu falo, acho que se eu entrar no poder público, eu vou morrer no primeiro dia, eu vou matar algum no primeiro dia, porque não é a minha velocidade, não é o meu estilo, e sei que tem muita gente competente na política, com no a poder vocação para público. isso. Aprendi isso nos últimos 10 anos, tá? Eu era uma pessoa que pensava bem diferente, e acho que não tem problema nenhum em admitir isso, mas assim, eu não me encaixo. Concordo. Sim, fazer negócios sociais, impacto social. Não depende de ser político. Não depende. Concordo. E assim, a gente tem que ter interlocução com o poder público. Isso é fato. É fundamental. Né? Mas assim, não é também a gente tem que ceder a tudo que eles querem, tudo que eles falam, entendeu? Eu sempre me posiciono assim. Não, eu penso muito parecido num período que eu estava à frente de uma grande empresa e engajei muitas ações sociais pela empresa, apoiei muitas causas sociais. Vira e mexe, alguém me perguntava se eu queria ser político. Eu falei, mas eu preciso ser político para, através de uma empresa, fazer o bem? Claro que não. Não, exatamente. Eu acho que, aliás, é uma obrigação das empresas privadas que vivem dentro de uma sociedade, que vendem seus produtos, contribuir para o crescimento da sociedade. Exatamente. Então, a gente pode ser político nas nossas posições, nas nossas funções. É igual, eu estava numa palestra e resgatei esse caso. Eu resgatei um print que eu mesma fiz da Luísa Trajano, na época que ela emplacou lá o Brasil todo vacinado até setembro de 2021. No Instagram da mulher era toda hora, você vai ser presidenta, você quer ser presidenta. E ela fez um post falando, não, gente, não é nada disso. E a galera depois comentando, eu votaria em você, eu votaria em você, eu votaria em você. Gente, né? Exato. É mais um exemplo de que você pode fazer o bem para a sociedade sem ser político. A gente não está excluindo aqui os bons políticos, longe disso. Tem muitas pessoas vocacionadas para fazer uma boa política, mas um líder empresarial pode fazer bem para a sociedade sem ser político. Você me respondeu muito bem. Essa pergunta todo mundo tem dificuldade de me responder, tá? Porque é falar de si mesmo. É difícil, às vezes, falar da gente mesmo. Mas como é a Ludmila como líder? Insuportável. É isso que eu queria ouvir. É isso que eu queria ouvir. Exatamente, assim. É a pergunta que me interessa. Como é você líder? Gente, assim, uma pessoa exigente, né? Eu puxo a barra para cima, mas eu consigo também ter uma visão humana, holística, em cima do que está acontecendo ali, né? Eu tenho uma característica que eu vejo, talvez, o potencial da pessoa antes dela mesma ter visto, né? Só que algumas pessoas querem isso, né? Quando você dá corda, quando você puxa a barra, elas se esticam, se desenvolvem tudo. E tem outras pessoas que agem da maneira contrária. Elas se sentem cada vez mais distantes dessa exigência. Então, assim, se você me perguntar, você é uma boa líder para todo mundo? Não sou. Não sou. Eu tenho um framework, Rogério, de pessoas. Eu falo que tudo começa na seleção, na contratação. Sem dúvida. Então eu prefiro assustar a pessoa na contratação. E eu tenho, assim, cara, assim, os meus maiores haters, né, de pessoas trabalhando comigo, que não gostam de mim, que falam que eu sou maluca, etc., são pessoas que realmente não têm uma relação bem resolvida com o trabalho. Assim, e eu não estou terceirizando isso para elas, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Tem fases que a gente não está bem resolvido com o trabalho. Claro. Quem não gosta, quem não ama trabalhar, assim, quem não coloca o trabalho realmente como uma grande coisa na vida, né, coloca, é só um trabalho, não é o tipo de pessoa que gera química comigo. Eu falo que são 3 critérios, né, hoje, que são as pessoas que
É uma metodologia, tá? São os terceirizadores compulsivos, se as pessoas não conseguem trabalhar com elas. Sim. São os reclamadores crônicos e são os indiferentes. Sim. E tem muita gente assim na nossa sociedade. Então, eu faço de tudo para desviar dessas pessoas, porque eu sou uma péssima líder para elas. Não, mas e você me fez lembrar um líder que tem esse perfil e um líder extremamente admirado, para que fique claro que todo mundo tem um perfil de liderança e não necessariamente são iguais. Bernardinho, técnico multivencedor, extremamente admirado, vive dando palestras por aí. Ele tem uma fala dele que diz exatamente o seguinte: quando alguém me escolhe como treinador, ela tem que saber que eu vou exigir. Ela tem que saber que eu vou puxar o sarrafo para cima. E assim, o meu compromisso é fazer ele, depois de um ano, muito melhor do que ele entrou. Exatamente. Então assim, é a única garantia que eu posso dar, que a pessoa vai sair, mas ela tem que se entregar. Exatamente. Senão não vai dar certo. Então, tá dentro, e eu concordo, eu acho que é um perfil que se espera de um líder, né? A gente tem várias exigências no mundo moderno hoje, ter a empatia, entender quando o funcionário não está bem. Exatamente. Por isso, conhecer seu liderado é muito importante e saber exatamente o que você falou, na seleção. Qual tipo de profissional que eu quero na minha organização para trabalhar no meu perfil de liderança, né? Finalizando, porque o nosso tempo infelizmente acabou, a última pergunta, essa é rápida. Defina para mim, liderar é... Nossa, que pergunta boa. Cara, liderar é confundir para depois explicar, transformar para a gente conseguir ter mais justiça. E quando eu falo justiça, não é possível assim a gente aceitar e naturalizar o abandono humano, sabe? Então, assim, eu acho que tudo que você for fazer como líder, assim, você tem que olhar esse lugar, assim, né? Do quem está abandonado, né? Quem tá num lugar que você nunca conseguiu entender, se transportar para lá. E o que você pode fazer hoje que quebre esses ciclos que... são tão naturalizados hoje na sociedade, né? Eu vou voltar para uma coisa que você falou na primeira pergunta. Resumindo, liderar, vou tomar a fala da Ludmila, é servir. Perfeito. Resume tudo que ela falou. Quando você está preocupado em servir, você não vai se conformar em ver alguém jogado ou que você poderia ter estendido a mão. Resumindo tudo que ela falou, e eu sei que ela acredita nisso porque ela me respondeu isso na primeira pergunta, liderar é servir. E com essa resposta do Ludmila, eu encerro esse programa de hoje, espetacular, ficaria minimamente mais uma hora com ela aqui, com tanta riqueza de informação, de conhecimento para passar aqui para a gente, a pessoa que eu respeito e admiro muito. Queria te agradecer imensamente a sua presença. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, Rogério, muito obrigada, equipe que está aqui, e contem comigo e vão lá no Juicy Hub conhecer, gente. É isso aí. Vão, por favor, prestigiar o Juicy Hub, que é um espaço sensacional, pronto para receber pessoas que queiram trabalhar na nova economia, ocupar seu espaço na sociedade. Espero você no próximo programa Liderança e Propósito, todas as quartas-feiras aqui na Santa Cecília TV, às 20 horas, sempre, e nas suas apresentações em pílulas de 2 minutos ao longo da semana. Até lá.